Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera, apresentadora oficial desse programa, e hoje aqui ao meu lado desse episódio especial, de Thiago, trocamos o Thiago hoje, Dr. Thiago Tesani, presidente da subseção da OAB de Bauru. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Júlia. É uma honra participar pela primeira vez, hein? Depois de tantos episódios, é a primeira vez que eu vou participar. Nunca tem tempo, doutor? Sempre na correria e hoje eu não podia deixar de não prestigiar o meu querido amigo. Sim. Hoje estamos aqui com dois presidentes, E também acompanhando o nosso episódio, o Dr. Leandro Pistelli, ele que é advogado criminalista. Também vou pedir para ele se apresentar no nosso programa, ele é aqui de Bauru e também vai nos auxiliar aí na condução do programa. Dr. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. É uma honra participar com vocês, com advogados tão renomados, com o presidente da OAB estadual. E eu fico muito feliz e espero poder participar aqui do bate-papo. E o entrevistado desse nosso programa, é o Dr. Leonardo Sica, atual presidente da OAB São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Legalmente Cast, o nosso podcast aqui oficial da OAB Bauru. Foi muito difícil a gente tirar esse projeto do papel e é uma honra imensa tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Júlia, Thiago, Leandro. Eu que estou feliz que estar hoje aqui em Bauru com vocês, entre amigos, amigas. Estamos praticamente fechando o mês da advocacia, Agosto é o mês da advocacia. Praticamente não, acho que hoje é o último evento, pelo menos que eu participo do mês da advocacia, então estou feliz de a gente poder encerrar o mês da advocacia desse ano aqui nesse podcast. E doutor, aqui no nosso podcast a gente sempre faz uma pergunta. E eu vou estender essa pergunta ao doutor Leandro Pistelli e ao doutor, mas peço primeiro que o doutor responda. Quem é o doutor Leonardo Sica por Leonardo Sica? Eu acho muito bom, porque quando a gente conversa com as pessoas, são pontos de vista diferentes. E para saber o ponto de vista da pessoa, você tem que saber de onde ela está olhando. Sou advogado criminalista há 29 anos. Antes disso, fiz estágio profissional também na advocacia criminal, então estou há 31 anos na área criminal, é o que eu sei fazer profissionalmente, não sei fazer outra coisa, fiz mestrado e doutorado em Direito Penal também, Sou nascido em Mogi das Cruzes, uma cidade ali do interior grande de São Paulo, uma hora de São Paulo, fui para São Paulo fazer faculdade, então na verdade toda a minha vida, hoje eu moro em São Paulo, tenho 3 filhos em São Paulo, toda a minha vida foi feita em virtude da faculdade de Direito, da profissão, tudo girou em torno do direito, na minha vida adulta, E de lá para cá, hoje presidente da OAB de São Paulo, de 25 até 27, então advogando e participando da vida das instituições, na Associação dos Advogados, no BCCRIM, sempre achei bastante importante, tanto pessoalmente quanto coletivamente, participar de instituições, participar de coletivos, participar da coletividade. Então eu acho que se eu tivesse que me apresentar, me sinto assim bem apresentado. E Dr. Leandro, se o Dr. Leandro puder dizer quem é o Dr. Leandro Pistelli por Leandro Pistelli? Sou nascido e criado em Bauru, também advogo na área criminal há 25 anos, formado na IT em Bauru também. E eu gosto, na verdade é um prazer, uma satisfação pessoal a área que eu atuo, eu gosto muito. E também é uma honra para mim e me traz muita alegria poder participar, especialmente aqui hoje, com 2 advogados criminalistas também, de renome, conhecidos não só o Dr. Thiago em Bauru, mas no estado todo também. O Dr. Leonardo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na posse da diretoria da subseção em Bauru, não conhecia ele pessoalmente antes. E atuo quase que exclusivamente na área criminal, gosto muito do que eu faço, meio que comecei do zero, porque meu pai é dentista, meu irmão é dentista, e a minha irmã que atuava, ela é advogada também, mas com pouca ênfase quase nenhuma, na verdade, na área criminal. Então eu comecei do zero e há 25 anos estou nessa área, graças a Deus, gosto muito, com muito respeito de outros profissionais, dos outros profissionais, não só da advocacia, como também da área de segurança. Isso me deixa muito feliz.
Criminal é mais legal, não tem jeito, né? Com certeza. É sempre assim, né? Você aprende na faculdade no primeiro ano. Criminal é mais legal, vai pro criminal. Eu até ia estender essa pergunta, porque hoje, acho que pela primeira vez, nós estamos no podcast com 3 homens na bancada, eu sou a única mulher, e os 3 criminalistas. Eu sou a única que não sou da área do direito criminal. E o que motivou vocês, acho que os 3, a seguirem essa área? Era só porque era a matéria mais legal da faculdade? E eu até pergunto porque em outras entrevistas a gente teve a oportunidade de entrevistar a doutora Patrícia Vanzolini e até depois eu vou perguntar sobre a questão da mulher, mas o direito criminal, ele é assim, um pouco mal visto, né, aos olhos da sociedade. E como é lidar também com essa dificuldade, né, midiática às vezes, de atuar nessa área? Para mim, o criminal caiu de paraquedas, né? Quando você sai da faculdade, eu saía, abria uma portinha, que passava na frente a gente fazia. Não tinha que pagar as contas, pagar aluguel, pagar água, luz. Então, nós saímos fazendo tudo que foi. E aí o criminal foi surgindo e eu ainda relutava de pegar processos criminais no começo. Aí existiram umas grandes operações, né? E eu fui chamado para trabalhar nessas grandes operações. Então, a partir dali que eu gostei, me identifiquei, passei a estudar mais e passei a me dedicar exclusivamente a isso. Como eu sou mais novo de profissão que meus dois amigos ali, né? Muito mais novo de profissão que eles, então não estou tanto tempo assim na área, mas já estou ali há um bom tempo nessa caminhada. E até acho que tem, eu não sei se é isso, né, Tesani, mas você e o Léo se conheceram por causa disso também. Nós nos conhecemos numa operação Garra-Rufo, que o processo ainda não acabou até hoje, já deve fazer... É o processo mais antigo que eu tenho... Aqui no escritório também é o processo mais antigo aberto que não tem sentença de primeira instância. Tem um dos coisas que não tem sentença de primeira instância. E aí nesse processo que nós acabamos nos aproximando há 15 anos. 15 anos. Ficamos amigos ali. Naquela época não tinha virtual, né? Então nós tínhamos que ir até as audiências e tiveram dezenas de audiências aí. Era até algo que eu ia falar quando você me perguntou. Eu acho que o Dr. Thiago também, o senhor também. A gente começou ainda na época do papel. Eu fiz estágio na segunda vara criminal aqui em Bauru. Era papel, carbono, máquina de escrever. Eu peguei o finalzinho, porque foi 2013 que teve a mudança para o digital em Bauru. E eu entrei na faculdade em 2011. Então eu lembro de, assim, de ir com a câmera, fazer foto de processo, aquela tristeza. E aí, então, vocês acabaram optando, né, pelo direito criminal, o doutor Thiago por uma conveniência. O doutor fez USP também, né? Não sei se já era uma... Fiz. A escolha profissional, na verdade, na realidade, né, nós somos obrigados a fazer nossas escolhas profissionais muito cedo, né? 21, 22, 23 anos. Então, quando alguém afirma, advogado, que foi uma escolha super consciente, super planejada, eu acho um exagero. Porque... Mas, na verdade, você seguia ali por intuições, aquilo que mais ou menos lhe parece bom, e pelas oportunidades. Então, é uma soma de vocação e oportunidade. É aquilo mais ou menos que você gosta. Então, eu gosto muito de ciências humanas, eu gosto muito de lidar com pessoas. Então, o direito criminal é mais tendente a isso do que, por exemplo, o direito tributário. Não é mérito nem demérito. O direito tributário você lida menos com pessoas do que no direito criminal, né? Para fazer um exemplo. E as oportunidades foram aparecendo, então as escolhas profissionais do advogado, na verdade, são somas de... A não ser quando você já vem, né, de uma família... Uma família tradicional. Como eu sou de família de dentista também. Pais e irmãos dentistas, mesma coisa. Então não veio daí, né? Então é isso, você tem um norte, assim, mais ou menos... Em geral, pelo menos para mim, e eu vejo isso com os mais jovens também, o primeiro norte do... formado em direito, bacharel, é aquilo que ele não gosta. Pelo menos foi isso. Eu fui tirando o que eu não gostava da frente. E aí vai o resto, você vai abraçando. E aí você vai olhando aquilo que você gosta mais, né? O direito é muito diversificado, muito fragmentado, hoje mais ainda, né? Quando nós nos formamos, com pouca variação, eu sou mais velho que eles, mas pouco, nem tanto. As escolhas também eram mais simples, porque você ia ser tributarista, trabalhista, civilista, penalista e quase só isso. Mais 2 ou 3 coisas, né? Previdenciário, por exemplo, que hoje é a segunda maior área de atuação na advocacia do Estado de São Paulo pelos dados da OAB. Eles falavam nisso. Acho que uma outra pessoa fazia previdenciário. Não tinha, na faculdade você não aprendia direito previdenciário. Pois não, e nem tinha. O trabalhista ali que fazia um pouco de previdenciário, o tributarista fazia isso, foi se desenvolvendo. E as outras áreas mais segmentadas, né, que agora, né, é digital, ambiental, propriedade industrial...
coisa desportivo, coisas que nem se falavam. Então, assim, a escolha era mais fácil. Você tinha grandes ramos e você entra. Hoje a ramificação, né, do direito é muito maior, então eu vejo que existem oportunidades de trabalho em áreas que eu vi esses dias, direito da moda também, a gente estava falando sobre isso. Eu ia falar disso. É uma coisa totalmente nova que não se cogitava, né? E a gente não tá falando de um tempo tão lá atrás, há 10 anos atrás a gente não falava disso. É a questão do mundo digital, né? Hoje você não precisa estar tão presente, você não precisa mais. Antigamente, todo advogado precisava ter um escritório físico, porque não tinha outra forma de atender. Eu sou do tempo que a gente anunciava nas páginas amarelas da lista telefônica. Pois é, mas sabe que eu falo isso em palestra e A maioria das pessoas não sabe nem o que é lista tem uma telefônica. lista telefônica. Então não a gente tome cuidado. anunciava em É o que palestra. hoje em pouco dia- páginas amarelas. E a máquina de escrever. Isso ainda dá para entender. Tem um pouco. Mas agora, E- isso as e pessoas conseguem. A questão do digital, apesar de na área criminal também, obviamente, existir, mas nada substitui a presença física do advogado, até por conta do envolvimento da questão de cumprimento de mandado de busca, de prisão. Isso obrigatoriamente precisa da figura física do advogado. Então, pelo menos em parte na área criminal, isso ainda mantém as nossas relações, que antigamente era muito vista nos corredores do fórum, né? Que hoje não existe muito mais. Não, os corredores do fórum estão vazios. Completamente são vazios. drama. Nós fizemos um estudo aqui em Bauru com relação às salas de atendimento. É. Na sala da Justiça do Trabalho entrou 2 advogados em uma semana. Então, assim, as pessoas não frequentam mais E antigamente a gente se encontrava todos, seja os criminais e das Não, tinha outras fila. áreas, no corredor do fórum, Tinha né? fila para protocolar, fila para pegar o processo, fila para tirar o xerox, depois fila para devolver o processo. Era movido a fila naquela época. E isso acabou um pouco, acho que, com a relação interpessoal, né? E aí que entra o papel da OAB. A OAB tem que fazer esse papel de a gente junção, tem que de achar atrair as pessoas ponto do fisicamente. equilíbrio, né? Claro, o digital, a tecnologia são ótimos. Tesani falou que a gente trabalha num processo há 15 anos, num mesmo processo. Entre outras coisas, porque ele é físico. Se ele fosse digital, ele já teria acabado faz tempo, com certeza, né? Ele é um processo que se desdobrou em muitas comarcas, então teve audiência no estado inteiro, e as audiências foram físicas, marcadas via carta precatória, então aquele negócio, hoje em dia não acontece mais isso, não existe mais isso, então isso é bom, não é concebível um processo que demore tudo isso. Por outro lado, é muito ruim que os advogados do processo não se encontrem. Então a gente tem que achar uma maneira... Não sabe, né? Isso. Quem é o rosto por O trás rosto. daquele processo. E eu até tenho uma pergunta para vocês. A Jovem Advocacia aqui em Bauru já são um grande número, né, de advogados. E muitos acabam pensando, né? Eu vou começar numa carreira. Numa das entrevistas que nós fizemos aqui no podcast, a gente falou um pouco sobre direito tributário, que às vezes não é possível você já começar atuando no direito tributário por falta de bagagem. E eu queria que vocês falassem um pouco, eu sou uma jovem advogada, um jovem advogado, como que eu começo na área do direito criminal? E até pensando no que meu pai, pelo menos, fala muito, será que é seguro? Como ter esses cuidados? Porque eu vejo que é onde talvez pegue mais, né, o pessoal para começar. Seguro é. Isso é muito raro ter um problema com um advogado criminal, segurança física dele. Assim, você tem histórias no dedo durante 30 anos. Isso não acontece na minha carreira. Isso não, é lenda urbana, né? Os advogados são profissionais, promotores, delegados. Uma boa maneira para o advogado recém-formado que quer começar na área criminal, eu sempre digo, ainda é fazer inscrição na assistência judiciária. Né? A assistência judiciária para quem não sabe, é um convênio da OAB com a Defensoria Pública, por meio do qual a OAB disponibiliza advogados para atender cidadãos cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Ou seja, que não tem dinheiro para contratar advogados, ser subsidiado pelo Estado. Né? Isso oferece para os jovens advogados uma oportunidade imediata, né, de começar a trabalhar, independentemente de ser procurado por um cliente, que é o grande drama, ser procurado por um cliente, você vai atender no fórum por nomeação dos juízes. Né? Isso dá bagagem. Isso dá uma espécie de maturidade, porque você vai lidar com casos, em regra, mais difíceis. São pessoas hipossuficientes, são pessoas que não tiveram uma defesa prévia, que não tiveram advogado no inquérito policial. Então, são casos mais difíceis, né, que exigem um treinamento maior do advogado. E são, então, uma boa porta de entrada. Os primeiros júris, muitos dos primeiros júris que eu fiz não fiz muitos júris, mas... Né? Os primeiros eu fiz todos pela assistência judiciária.
Todos assim, né, com advocacia dativa, a gente falava na época. Não sei porque não se usa mais o termo advocacia dativa. A outra maneira é participando das comissões da OAB. Né? A OAB tem várias comissões temáticas e isso é muito bom para os advogados começarem a fazer o relacionamento, para terem contatos com os mais velhos. Né? Porque você vai chegar na comissão, vai ter um presidente da comissão, que normalmente é um advogado que já está ali há mais tempo, que já tem um escritório, e você precisa fazer, porque como você não encontra as pessoas no fórum, você precisa encontrar as pessoas em algum lugar. Então, eu acho que a segunda dica que eu daria, procure uma comissão da OAB. O presidente da comissão está aqui sentadinho. Este é o presidente. Não é? Então, Sim. E o senhor falou, a assistência judiciária foi por onde eu comecei, inclusive, até por conta da minha falta de conhecimento, como eu falei, a gente veio de uma família de dentista, né? Eu, inclusive, comecei a assistência judiciária em Piratininga. É uma comarca um pouco menor e como não tem a defensoria pública lá, ao contrário de Bauru, então, basicamente, o fórum de lá anda através da assistência judiciária. Então, não só na área criminal. Lá a gente pega a experiência na prática e obrigatória atuando em todos os tipos de processos. sim. E eu, como direito é rico, eu nunca fiz assistência judiciária. O meu começo foi abrupto, então eu nunca fiz assistência judiciária, nunca me inscrevi. Então eu acho que até a gente vai pegando a experiência fazendo assistência judiciária e como são todas as áreas, pelo menos comigo aconteceu isso. A gente pega todas as áreas, exceto o Tribunal do Júri, que necessitava de alguns curso, júris, né? ou de uma quantidade mínima de júris. Mas aí a gente vai selecionando aquilo que a gente gosta. Então a gente atua em todas as áreas, comigo aconteceu isso. E eu sempre fui meio que vinculado à área criminal, até por eu ter feito estágio na vara criminal aqui em Bauru. E aí vai pegando gosto, vai pegando experiência e dali a gente começa a trabalhar. Isso, e vai pegando vivência, né? Quando você falava, eu estava lembrando, eu atendi como advogado dativo, um caso de furto em São Paulo. Eram 2 jovens que tinham entrado numa casa e praticado um furto. Eu fui nomeado por entrei, fiz um habeas corpus e ele foi solto. Aí passou um tempo, quando ele foi solto, ele falou: doutor, o meu colega que ainda está preso quer falar com o senhor. Aí eu fui lá, ele já queria me contratar. E quando eu fui lá falar com ele, ele falou: olha, doutor, tem um outro aqui que está preso que quer falar com o senhor também. Tudo isso porque eu fiz esse atendimento de advocacia dativa primeiro e é assim que a gente vai, entendeu? É uma das maneiras, tanto no dativo quanto no privado, é a maneira, né? Você atende um cliente, não é? Tanto que a gente faz o importante para o advogado em começo de carreira é ter casos. Sim. Não é ganhar bem. Até porque é difícil ganhar bem no começo da carreira. Você tem que ter casos. Porque advogado só é advogado se ele tiver caso. Se ele não tiver caso, não tiver processo, trabalhando caso. Eu digo caso porque pode não ser processo, pode ser uma consultoria, pode ser um contrato. Você tem várias maneiras de atender alguém. Mas se você não está atendendo o cliente, você nunca vai se tornar um advogado. Então, o começo, é importante ter clientes. Porque o primeiro vai indicar o segundo, se você trabalhar bem. Então, um networking, né? É isso. Porque sem isso, você não existe. O advogado não existe sem caso, né? Essa é a melhor e maior propaganda, né? É o seu próprio... É o trabalho. Os jovens advogados, eles ficam às vezes assim com dilemas. Como é que eu faço? Eu faço meu perfil no Instagram, eu faço meu perfil ali, eu ponho... Isso é o menos importante. Como é que você faz? Você trabalha, você atende alguém. Começa atendendo alguém. Padaria, tem a padaria na esquina da sua casa, vai lá, fala com o padeiro, pergunta se ele tá... Ele tem um negócio, o padeiro, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa fazer contrato, ele precisa demitir funcionário, ele precisa contratar funcionário, ele pode ter sofrido um furto. Estou usando a padaria da esquina como exemplo de um ponto que é um celeiro Sim. de possibilidades para um advogado, a padaria da esquina. Ele tem problema tributário, ele pode ter problema fiscal, quer dizer, tem vários problemas, então tem que se lançar. E se que até indo nessa linha, você comentou um pouco sobre a Defensoria Pública, né? De fato, a Defensoria Pública, eu falei acho que com a Dani no episódio que ela gravou no podcast, que ela acaba sendo a porta de entrada para muitos advogados, né? Adquirindo experiência, conseguindo clientes através da Defensoria Pública, né? Por propagar mesmo o trabalho. E infelizmente, a gente ainda vê uma grande discussão sobre a questão da Defensoria Pública quanto aos honorários. Aí, perguntando para você, na qualidade de presidente da OAB São Paulo, o que a OAB São Paulo tem feito para trazer melhorias para esses advogados e até mesmo para que esses advogados não fiquem dependentes, única e exclusivamente, de fonte de renda de ser a Defensoria Pública? Primeiro, sendo honesto, os honorários da assistência judiciária são baixos. São honorários pagos pelo poder público. O poder público
tem um orçamento limitado, porque tem que cuidar de saúde, educação, segurança, Então, e nunca serão altos. São historicamente baixos. Não é? A Dani Magalhães esteve aqui, então ela usa uma expressão que são honorários sociais. São honorários que o advogado recebe para fazer um trabalho social, que é atender a população carente, mas não de graça, para ter uma remuneração básica. O que a gente tem feito, a gente conseguiu nos últimos 3 anos, a gente está 3 anos e 8 meses na OAB, 2 aumentos, 2 correções da tabela de honorários muito altas. Né? A primeira foi de 17%, no primeiro ano da gestão da presidente Patrícia. Só que 17% de pouco é pouco. 50% de pouco é pouco, 100% de pouco é pouco. Então a grande realidade primeiro é ser honesto. A gente vem conseguindo reajustes, mas são reajustes em cima de um ponto de partida muito baixo. Não é? Então, primeiro reconhecendo que são honorários sociais, é uma remuneração que serve como complemento à renda do advogado, da advogada. A gente fez uma pesquisa no ano passado e felizmente, né, a pesquisa mostrou para nós que a maioria dos advogados inscritos, os 40 mil inscritos no convênio, não tem no convênio a sua fonte de subsistência. Eles têm no convênio sua complementação de renda. Até porque tal seria o advogado que conseguisse sobreviver só do convênio, ele certamente passaria fome, provavelmente, porque os valores são baixos e você não consegue atender muitos casos no convênio, né? Porque tem, por exemplo, Bauru tem a defensoria, outras cidades têm a defensoria, tem uma regra que de lista, né? Você atende um caso, aí você volta para o fim da lista, aí você vai atender de novo. Então são honorários complementares. Enquanto honorários complementares é bom, é um valor bom para complementar a renda que você vai ter também da advocacia de outros lugares, do magistério, de outras coisas que você vai buscar. Mas então primeiro sendo honesto, para complementar. A gente tem buscado melhorias. A gente tem buscado melhorias na diversificação. Por exemplo, não tinha o convênio não remunerava medidas protetivas, Lei Maria da Penha, agora ele remunera. Então, se a gente aumentar o número de oportunidades que o advogado pode trabalhar, plantão, né? O plantão ele tinha uma remuneração baixa, agora ele tem uma remuneração mais alta. O plantão é uma forma muito boa de remuneração dos advogados também, porque o advogado fica lá em plantão no fórum, faz 2 ou 3 plantões e recebe. Então a gente tem buscado diversificar e corrigir ano a ano, né? A tabela um pouquinho acima da inflação, um pouquinho acima da correção monetária, talvez ao longo do tempo, né, a gente tire um pouco essa defasagem. Tá. Já que nós entramos nessa questão mais relacionada à OAB, você teve uma participação na ASP, né, como presidente da ASP, que foi considerada uma gestão ali muito moderna para a época. Então eu queria saber quais são os projetos, o que a OAB pode ainda se modernizar. A doutora Patrícia modernizou muito, né, do que estava ali, principalmente das questões dos processos internos. Era completamente arcaico antes da doutora Patrícia e já melhorou muito, mas sempre temos muito a melhorar. No episódio da Dani Magalhães, ela falou que quando eles assumiram, não tinha sequer a possibilidade de fazer assinatura digital, era assinatura física. Era físico. A própria eleição, né? A própria eleição. Teve votação online. Virtual, né? Foi feito na gestão da Patrícia um esforço muito grande para. Você falou do papel, né? A OAB ainda estava no papel, né? O Tiago, que foi presidente do Tribunal de Ética, ele assumiu um Tribunal de Ética que era 100% em processos de papel, né? Ele ainda não está 100% digitalizado, mas os novos já são 100% digitais. A gente tem um acervo, até por questões econômicas esse acervo, talvez ele vá terminar mesmo no papel, né? Mas os processos, pensem bem, os processos do Tribunal de Ética eram todos de papel. Então, o que significa que você tinha um processo em Bauru, ele era julgado aqui, e aí quando tinha recurso, o processo tinha que entrar numa Kombi, num carro, e até São Paulo. Aí ele era julgado. Tinha as precatórias. Expedia carta precatória. Tinha que expedir carta precatória, mandar para outra comarca. Era uma lote ia para São Paulo, para de São Paulo e para outra subseção. Então era bem arcaico antes da... Era bem arcaico. Então foi feito esse esforço, um esforço de tempo, de investimento, de recursos, né? Foi muito orçamento da bem investido nisso. A gente está agora acompanhando as mudanças tecnológicas, que são muito velozes, né? Então a gente está investindo em treinamento em inteligência artificial para advocacia. E olha só, quando a gente assumiu há 3 anos e 8 meses atrás, para a gente entender a velocidade daquilo que nos cerca, né? Inteligência artificial nem era um tema. Isso foi só 3 anos atrás. Nem estava no vocabulário. Se a gente olhar o programa de campanha da Patrícia, do qual foi vice-presidente, e o meu, que foi vice-presidente, que só tem 3 anos entre um outro, no dela nem está escrito inteligência artificial.
É porque ninguém falava Era uma nisso. Se falasse, preocupação acho que na na época. época ninguém sabia nem do que se É, tratava, coisa né? de filme, né? Ia ser alguma Hoje coisa que eu vi no escutei, filme. a gente começou a escutar acho que tem um ano e meio, mais ou menos, E atrás. se você voltar na discussão da última campanha, que foi há 8 meses atrás, foi um assunto muito falado. Então nós estamos investindo nisso por meio de oficinas online e agora a gente está fazendo... Já te ligaram? Ainda não. Vão te ligar. A gente fez um projeto piloto de ter oficinas presenciais pelo interior. Então a gente fez as 3 primeiras oficinas de um dia inteiro. De inteligência artificial. A gente fez São José dos Campos, Campinas... São José dos Santos e Campinas, só, as 2 primeiras. E agora nós vamos fazer a segunda rodada e Bauru tá prevista já para a segunda rodada. Não, já tá vi lá. Gravado ali, já vi a Bauru. promessa tá... Então é uma oficina presencial, né, com treinamento de dia inteiro que a gente faz nas subseções, né, com parceria com empresas, né, essa é gratuita, e aí é uma oficina de um dia, e aí ela dá direito, né, a quem quiser continuar a um curso um pouco mais profundo, que aí pago, a gente não consegue, né, subsidiar cursos profundos, né, sempre gratuitamente, e ele está online também, parte dele disponível, tem aí 6 horas, ele está chegando aqui em Bauru, acho que chega ainda nesse ano. Eu vou até olhar aqui enquanto eu converso contigo, eu consigo dar a informação completa disso, qual é a previsão. Então é capacitar a advocacia naquilo que parece nos atropelar, né, que é a tecnologia, né, o IPROC, sistema de peticionamento também está mudando, né, no estado inteiro. Já chegou aqui? Já está nos juizados? Vai ser Nos juizados já mas vai começou. implementar dia 22 de setembro. Possível vai começar dia de setembro, começa né? agora em setembro. Então, no possível vai ser uma mudança radical, que a partir do final do mês vai tudo para o IPROC, e o civil você tem um peticionamento muito mais intenso. O criminal vai demorar um pouco mais. Sempre o último. Por causa dos inquéritos, né? Porque o criminal, como tem um processo dividido, que ele corre na polícia, no Ministério Público, depois no judiciário, não adianta o judiciário digitalizar sozinho, porque ele não consegue, então o criminal sempre vem por último. Tá tudo bem, tô feliz com isso. Deixa assim. Deixa sem pressa. Poderia ficar muito Então a gente tem que tempo assim. aprender portal, meios, esse peticionamento eletrônico novo, a gente tem que aprender inteligência artificial, a gente tem que... As coisas que a gente precisa entregar para a advocacia hoje são diferentes, né? E, Sica, ainda até na questão do EPROC para o estado de São Paulo, eu já tinha oportunidade de trabalhar com EPROC em outros estados, Santa Catarina, EPROC, mas o que eu mais vejo de polêmica nos grupos de Instagram são os advogados criticando a implementação do EPROC, né, a troca do ESAGE para o EPROC, e eles criticam muito no sentido de que parece que aparentemente a advocacia não foi ouvida para a implementação desse sistema. Boa pergunta. A advocacia foi ouvida, foi contra e mudou mesmo assim. Vocês precisam entender que a gente tem limitações daquilo que a gente pode fazer. Mas é um pouco além, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo também não queria. Então, os juízes de São Paulo não queriam e a Advocacia de São Paulo não queria. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o órgão central de cúpula do Judiciário Brasileiro, impôs a mudança. O Tribunal de Justiça queria continuar no ISAGE, até porque eles investiram no ISAGE. Então, na verdade, assim, existem coisas que são políticas e políticas se sobrepõem, né? O que o CNJ quer? Ele quer unificar um sistema de peticionamento único no Brasil inteiro e ele escolheu o IPROC. E impôs. O Tribunal de Justiça de São Paulo resistiu durante alguns anos, até uma hora que o CNJ deu um ultimato. Você tem 1 ano para começar a mudar. E aí, assim, não é que nós não fomos ouvidos, né? Ninguém foi ouvido. Foi uma decisão de Brasília. Mas o que você falou, uma frase que você falou me chamou a atenção. Nós não temos poder para tudo. Isso é importante. Que a OAB ela tem uma força institucional tão grande que as pessoas, a sociedade como um todo, acha que a OAB pode qualquer coisa. Eu recebo pedidos de tapar buraco na rua, consertar cano. Falo, pô, a OAB não vai fazer nada. Tem um buraco ali na frente da minha casa. Como é que... Tá bom, senhora. O que a senhora acha que eu posso fazer com a questão do buraco? Prendeu o Alexandre de Moraes. Eu recebo vários pedidos inusitados, mas assim, a OAB, apesar dessa força institucional, ela não pode tudo. Isso é bom deixar bem frisado. E eu até... Tapar buraco na rua, eu sempre dou esse exemplo. Quando eu vou na subseção interior, olha, e é verdade, não é? É verdade. Eu já fui E parado 3 vezes. As pessoas acham que é cômico. É bom você ter me dito que é verdade, porque eu dou esse exemplo e as pessoas riem. E eu tô aqui... E na academia, semana passada, pediram para eu prender o Alexandre de Moraes. A OAB não vai fazer nada para prender o Alexandre de Moraes? Pô, a gente não prende ninguém. E, Sica, indo também na sua trajetória, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foram essas eleições, né? Você veio como vice já no passado da Patrícia, depois presidente da OAB São Paulo, a maior, acho que em números de advogados do Brasil.
E eu queria que você comentasse, durante a campanha, como que foi esse período para conseguir essa reeleição da chapa? Não, deixa eu só ampliar um pouco a pergunta. Já vai o histórico inteiro, porque o Léo ele tem uma história das eleições da OAB ali, da participação nessas eleições. Então já narra desde o tem uma história também princípio. parecida aí, né? Também Nós o Tesani tentamos várias vezes. Pois é, eu e o Thiago, né, e muitas outras pessoas, eu e o Thiago que estamos nessa sala só, né? Nos interessamos, né, pela OAB há muito tempo, mas a gente veio muitos anos na oposição. Ou seja, a gente veio contra, no bom sentido da palavra, contra nenhuma pessoa, contra ideias, contra práticas, contra o tempo, ou a favor do nosso tempo, disputando eleições, ou se organizando para tentar mudar algumas coisas na OAB. E a partir de 2021, quando a Patrícia ganha a eleição, a gente vem, o Thiago estava afastado por licença maternidade nessa época. Estava em licença paternidade. Estava em licença paternidade nessa época, então ele, mas sempre próximo ali conversando. A gente teve a oportunidade que não é nada mais do que uma oportunidade do seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo, cada grupo tem seu tempo, e chegou o nosso. Daqui a pouco vai chegar de outros, e não vai ser mais o nosso. A gente tem que ser muito tranquilo para entender isso. E a gente tinha uma crítica muito grande contra quem não conseguia entender isso. Veja, não é nem moral, ideológico, nem político. É só entender que as pessoas e os grupos elas têm seus tempos na vida. Natural, não é? E elas precisam entender que elas têm o tempo dela e terminar o tempo dela e dar lugar para outros ter o seu tempo. E na OAB a gente vivia um tempo de eternização de pessoas ou grupos, 30 anos, os mesmos ali ocupando todos os espaços da OAB, e nós nos incomodávamos com isso. A gente já estava ficando de cabelo branco, agora já estamos bastante de cabelo branco os dois. E a gente foi reunindo pessoas no estado para tentar mudar esse estado de coisas, e a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz. Então, a última eleição, que foi essa que nos trouxe aqui, essa mesa, ela foi muito significativa, porque foi uma eleição em que nós todos fomos eleitos de uma maneira maciça no estado de São Paulo. A primeira eleição da Patrícia foi uma eleição super disputada, ganhamos por pouco, ganhamos... poucas subseções, quase nenhuma subseção nos apoiava. E nessa última eleição, que a gente tem, na verdade, é a consolidação. A gente ganhou na maioria absoluta das subseções, a gente ganhou com uma vantagem enorme, mais de 50% dos votos. Então, isso nos deu agora a condição de responsabilidade, isso dá mais responsabilidade do que qualquer outra coisa, para levar adiante tudo aquilo que a gente projetou. Depositaram muita expectativa em nós. Então agora nós temos nosso tempo. Qual que é o nosso tempo? 3, 6 anos. É limitado, a gente sabe. O mandato é de 3 anos. Por isso que eu estou falando de 3 em 3 anos. A gente tem 3 ou 6 anos para resolver isso. A gente, quem? Nós dois não. Nós e as pessoas que estão conosco. Então a gente tem agora aí um recorte de tempo para deixar na OAB a marca da nossa geração. É o que nossa geração fez. E depois nós vamos para casa assistir a sua geração. Cuidar da OAB. E até nessa linha, muitas pessoas elas acham que a OAB ela remunera o presidente. E, se eu não me engano, acho que a OAB é um dos únicos órgãos institucionais que não recebe um valor de uma remuneração. O estadual ganha bem, aqui a subseção não ganha não. E até isso me chamou muita atenção, porque nas últimas eleições eu acompanhei, a gente teve alguns debates, eu vi o seu debate, inclusive, e são temas muito duros. É muito difícil você se expor dessa forma, e aí é onde o pessoal fala, nossa, mas ele tá fazendo isso por quê? E a gente queria realmente entender qual é a motivação, pra você estar aqui. A gente sabe da correria que é. Meu filho de 20 anos faz direito, ele pergunta sempre pra mim. Quando eu falei, filha, amanhã eu vou sair 6 da manhã, volto no dia seguinte pro OAB. Ele fala, pai, mas você não ganha nada, por que você faz isso? Tem lá suas razões de ser, Mas é importante lembrar que os dirigentes da OAB não são remunerados, eles têm um ônus específico sobre a profissão, A gente, além de não ser remunerado, a gente ganha alguns impedimentos. A gente não pode fazer uma série de coisas, a gente não tem a mesma liberdade. Por exemplo, a gente tem um impedimento de advogar no Tribunal de Ética, claro, a gente não pode advogar em processos éticos, e algumas coisas a gente também tem que pensar antes de fazer. Por exemplo, eu evito entrar em conflitos entre advogados, litígio entre advogado, porque é muito difícil. Eu sou presidente, tem 2 advogados litigando, eu sou presidente dos 2. Sim. Então, se um quer me contratar, em geral eu saio. Então isso, na verdade, dá um prejuízo para mim,
Porque eu deixo de trabalhar em algumas coisas porque às vezes o mandato não permite. Mas, né, a gente tem 2 motivos, né? Né? A gente tem um motivo pessoal, todo mundo tem um motivo pessoal para fazer tudo. Né? E o meu motivo pessoal é poder realizar coisas que eu não consigo fazer sozinho. Então, a gente tem agora um projeto, que a gente vai apresentar um projeto de lei de reforma ao judiciário. Nós estamos trabalhando sobre isso. Só consigo fazer isso estando na OAB. E é muito bom poder fazer isso. Né? Eu gosto de falar com as pessoas, eu estou aqui falando com um monte de gente. Né? Ontem eu estava à noite no Butantã, na Universidade de São Judas, falando para 300 estudantes de Direito. Eu só consigo fazer isso porque eu estou na OAB. Então eu consigo realizar, eu consigo me conectar com mais gente, eu consigo me sentir mais satisfeito na minha missão de advogado podendo fazer isso. E tem também uma questão coletiva, que é pertencer, né, como eu falei para vocês, a um grupo de pessoas, não é, que vai deixar para o próximo grupo de pessoas um legado. Que é assim, nós vamos deixar algumas coisas, né, para o próximo que virão depois de nós. Então isso é muito legal também. Nossos filhos, nossos netos, os filhos dos filhos, né, tudo isso é importante na vida, porque é disso que a vida é feita, né, de legados conectados. Então, acho que todo presidente ouve essa pergunta, porque eu ouço essa pergunta, mas por que ela faz sentido. Por que você está fazendo isso? Né? Porque dá trabalho. Você fica menos em casa, você fica menos no escritório, você abre mão até da própria remuneração. A OAB, além de não nos pagar nada, ainda dá um prejuízo. Dá o prejuízo de você além das cobranças recebidas, né? não poder pegar os processos, de você ter esses impedimentos. Muitas das coisas ali para você realizar, você tem que pôr dinheiro do bolso. Se você não pôr dinheiro do bolso, aí você quer fazer de qualquer jeito, fala, olha, faltou 1.000. Ah, tá os 1.000 aqui. Então é uma coisa que sempre dá prejuízo a questão da... Mas é um sonho, né? É um sonho e é assim, como o Léo colocou, é justamente isso, de poder realizar alguma coisa de boa para a advocacia. Eu sou um advogado nato. Quando eu entrei na faculdade eu queria ser advogado, eu saí da faculdade, abri o escritório, então eu não me vejo fazendo outra coisa. Essa é a minha vida, a minha essência, é um advogado criminal. Então eu tenho que lutar por isso. Por isso, inclusive, o Léo está próximo de realizar isso, né? Mas eu ponho que um grande sonho da minha vida é fazer um júri com um dos meus filhos. Só que eles têm 4 anos e meio, então não sei se eu vou estar na ativa. Nem sei se eu estou próximo. Seu sócio tem 20, mas não sei se ele vai fazer júri. Até lá. Mas em tese tem menos tempo para isso acontecer. Sim. E assim, administrar a 21ª subseção, que nós temos 5.600 advogados, já é principalmente administrar as expectativas dos colegas, é uma questão bem complicada nesse sentido. Então eu pergunto, como é administrar as expectativas e as frustrações de quase 500 mil de pessoas? Pois a maior parte do tempo a gente lida com isso, né? Com expectativas e com a frustração de expectativas. Né? Porque os desejos das pessoas são múltiplos, as pessoas querem que eu derrubo Alexandre de Moraes. Todo lugar que eu vou, eu tenho essa pergunta. O que você vai fazer com o Alexandre de Moraes? Eu já desenvolvi, depois de pensar muito, a resposta correta, Tiago. Eu respondo, o que você sugere que eu faça? Normalmente a pessoa fica quieta. Eu falo, o que você sugere que eu faça? Aí ela não tem... Isso. Eu falo, o que você sugere? Porque talvez a pessoa está pensando em alguma coisa que ela não pode me falar, que é ofensivo, aí ela não vai falar, ela sabe, ou ela realmente vai perceber que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer. Não é? Esteja onde a gente estiver. Né? Boa resposta, eu vou começar a usar. Eu falo, não, o que você sugere? Vamos lá. Eu falo, me diz aí o que você sugere que vamos pensar juntos. Bom, mas qual que era a sua pergunta? Agora me buscar. Dos 500 milhões. Meio milhão. Então, eu acho que 500 milhões é muito. 500 milhões. 500 milhões 500 milhões de reais. É a remuneração do presidente estadual. Eu acho que a maneira que eu desenvolvi foi essa que eu dei na sua resposta da assistência judiciária. É sempre primeiro responder com toda honestidade. Toda honestidade. Então, o que eu comecei falando sobre assistência judiciária? Os honorários são baixos e serão sempre baixos. Eles nunca serão honorário de mercado. Então, eu já consigo entregar para as pessoas interessadas no assunto, né, uma expectativa moldada à realidade. E já melhora demais. Né? Como? Vou voltar, né, é meio anedótico em relação ao ministro Supremo. Quando perguntam o que você vai fazer com o ministro Supremo, eu respondo, nada. Não existe órgão corregedor sobre o Supremo Tribunal Federal. O CNJ, que é o órgão que a gente usa para reclamar dos juízes, não é competente sobre o Supremo Tribunal Federal. Não tem jurisdição acima, não tem duplo grau de jurisdição.
Então, assim, o que a gente pode fazer é atuar em casos concretos, para não deixar aqui também a impressão de que não fazemos nada. Todos os advogados que atuam nos processos de 8 de janeiro, nos processos do Supremo Tribunal Federal de São Paulo, não é, que tiveram problemas, eles estão sendo assistidos pela OAB. Então, o que a gente faz? Eu outorgo uma procuração para alguém da Comissão de Prerrogativas auxiliar o advogado nesse processo, e fiz isso várias vezes. Então, vários advogados que estão paulistas, que estão advogando em processo no Supremo Tribunal Federal, são apoiados pela OAB nos seus casos. É isso que a gente pode fazer. É isso que a gente pode fazer. E pensar em reformas estruturais a médio e longo prazo, né, de uma maneira mais serena. Então, acho que a melhor maneira que eu, modestamente, pode ter outras, a gente vai encontrar ao longo do tempo. Que eu encontrei nesses 3 anos de lidar com tanta expectativa é, primeiro, sendo muito, muito honesto. Por pior que seja a notícia que eu tenho que dar, né, eu já dou de cara. Quando pergunto de inteligência artificial, por exemplo, eu faço a abertura aqui dos cursos de inteligência artificial. Não é em Bauru o próximo, Não é Bauru, mas vai ter. lá. Vai ter. Agora você prometeu, tá na cara. Não, mas tá na cara. Eu olhei aqui, ó. Rio Preto, Ribeirão Preto, mas vai chegar em Bauru. Talvez em novembro. Agora vai ter que ser, hein? Outubro é Rio Preto, Ribeirão Preto. Os advogados perguntam, nossa, inteligência artificial, né, os robôs, estão aí os robôs fazendo tudo, eu vou perder meu trabalho para um robô? Claro que é uma pergunta natural. É uma expectativa Sim. que todo advogado tem. E eu digo, olha, advogados, você não vai perder seu trabalho para um robô. Mas 2 coisas vão acontecer. Trabalhos que os advogados fazem vão desaparecer. Vou dar um exemplo um pouco já defasado, né? Há tempos atrás, muitos advogados trabalhavam com correspondentes. Quando a gente trabalhou, o que era correspondente? O Thiago começou a trabalhar... Não. Você foi correspondente meu em algum lugar? Fui. Então, aqui no processo de Bariri. Isso, Thiago. Birigui. O que era correspondente? Você tem um advogado, você tem um processo em uma outra comarca, você precisa ter um advogado lá. Tanto lá como cá. Os advogados do interior, às vezes, precisam de alguém em São Paulo. Sumiu. Esse serviço desapareceu com o online, basicamente com online. A automação com inteligência artificial vai fazer sumir outros tipos de trabalho. Então eles vão sumir, vão. Então tem coisas que você faz que não vai ser feito, mas outras vão surgir. Então isso é importante. Segunda coisa, você não vai perder, advogado, seu trabalho para um robô. Você vai perder seu trabalho para um advogado que sabe usar um robô. Você vai perder seu trabalho para um advogado que usa bem um robô. Porque um advogado que trabalha bem com inteligência artificial, ou seja, trabalha junto, então tá lá o humano, ele vai ser competitivamente incomparável com um advogado que não trabalha com inteligência artificial. Então eu sempre abro falando isso, você vai perder. Você vai perder seu trabalho para um advogado que trabalha com inteligência artificial bem. E a OAB, ela tem esse compromisso de dar esse suporte para esses advogados, para que eles consigam se capacitar para prosseguir nas suas carreiras. Sim. Eu pergunto porque justamente a questão da implementação do processo digital, eu vejo que para a advocacia da velha guarda foi o que acabou colocando o ponto final na carreira deles, né? Então, e o que eu sentia, pode ser uma visão pessoal minha, mas era uma falta da OAB de uma possibilidade de você se qualificar. Porque, e assim, um outro ponto a gente tem leis todos os dias saindo uma lei nova. Então, a gente precisa, né, desse suporte da OAB, porque muitas vezes o que a gente aprendeu lá na faculdade, ou até mesmo uma pós-graduação que você terminou num dia, no outro dia já mudou completamente. Tudo. Não, isso, e a Patrícia sempre dizia, né, e isso é claro, a faculdade de Direito, ensina advocacia. E nem é uma crítica, tá certo. Tá certo. As pessoas reclamam muito, a faculdade de Direito não ensina prerrogativas, não ensina ética. Tenho minhas dúvidas se precisa, porque a faculdade de Direito, ela produz bacharéis que vão ser juízes, promotores, defensores, procuradores, consultores, uma série de coisas que um monte de gente que sai da faculdade de Direito não precisa saber nada de advocacia mesmo, porque não vai advogar. Não vai. E esse espaço tem que ser preenchido pelas escolas da advocacia, ou seja, as escolas da OAB. Seja o cultural, seja a Escola Superior da Advocacia. Na magistratura, na polícia, você passa no concurso, você vai para a academia de polícia. Na magistratura, você passa no concurso, você vai para a escola da magistratura. Então toda carreira tem esse salto, toda carreira jurídica tem esse salto entre a admissão na carreira e a prática, que é preenchido pela escola da carreira. Então a OAB tem a obrigação de preencher esse espaço e tem feito, né, nos últimos anos. Eu sei que a OAB aqui de Bauru tem cursos com extrema intensidade e é isso. Então, por isso que o jovem advogado, ele precisa ficar conectado ao OAB, porque
Você passa no exame, que é difícil, e você se torna advogado a partir do momento que você passa no exame. Mais ou menos. Né? Ter a carteira não torna a pessoa automaticamente advogado, porque ela precisa saber algumas coisas que ela não aprendeu. Eu falei isso ontem, né, numa palestra que eu dei. Para passar no exame da OAB, isso é muito severo que eu vou dizer, mas está sendo gravado. Você não precisa saber de advocacia, você precisa saber de exame. Você precisa ser bom de exame. Para passar no exame da magistratura, você precisa ser bom de exame da magistratura. Então, todo exame é assim. Quem passa no exame? Quem sabe fazer o exame. Não quem sabe a profissão. Isso, quem sabe quem é bom de concurso, né? Quem passa em concurso público, quem é concurseiro. Tanto que a gente fala, concurseiro. Então você passa no exame da OAB quando você aprende como é o exame da OAB. Você vai ter a carteira que te habilita a ser advogado. E advogar é bem diferente disso. Te habilita a ser advogado, não te torna advogado. Ela te habilita a ser advogado, você é formalmente advogado, mas o que vai te tornar advogado é um truísmo que eu vou te dizer, o que torna a pessoa advogada é advogado. E Sica, encerrando esse bloco mais voltado para a parte institucional, nós, advogados do interior, temos uma dificuldade de acesso, não digo por parte da OAB São Paulo, mas de logística mesmo, a distância nos impede às vezes de estar participando de cursos. O que a OAB São Paulo tem e pode trazer para a advocacia do interior para que a gente consiga, né? Eu sei que as demandas às vezes são diferentes, até mesmo de trabalho, mas que a gente consiga estar o mais atualizado possível, perto de vocês. A OAB São Paulo pensa nessa, até a Dani usa um termo que é a interiorização da advocacia. Então, quando a advocacia do interior reclama que ela tem acesso a menos coisas do que a advocacia da capital em relação à OAB, normalmente, novamente sendo muito honesto, a reclamação está certa. É super compreensível e ela é justa. Por quê? Mas isso não diz respeito à OAB. Em todos os contextos sociais, as capitais concentram mais coisas em relação ao interior. As capitais concentram recursos humanos, recursos financeiros, recursos intelectuais, recursos culturais. Isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Você pegar um prefeito do interior, vai ver o que ele reclama para o governador. Que a prefeitura dele recebe menos coisa que a prefeitura da capital. Então isso é uma condição econômica e geopolítica. Então não tem nenhum problema em assumir isso. As coisas são concentradas na capital. Não porque eu quero. As coisas se concentram nas capitais, até por isso que chama capital. Senão não ia ter essa distinção entre capital e interior. Então a gente tem realmente que dar conta de uma defasagem que existe e é natural. O digital nos ajuda muito a reduzir isso, essa distância, a gente tem conseguido, né? E a OAB, ela tem aí uma estrutura privilegiada para fazer isso. Como ela tem 258 subseções, mas tantas outras subsedes, a gente tem as subsedes aqui, o Tesani pode falar sobre isso, a gente tem uma maneira de alcançar melhor a advocacia do interior. Então aí o Tesani pode falar o que a subseção de Bauru oferece. Você vê, nós estamos aqui ao vivo falando, enquanto a gente está conversando aqui, eu estou combinando com ele a oficina de inteligência artificial de trazer da capital para cá. É isso que a gente faz. O que a capital tem que fazer? A capital tem que ser um distribuidor de recursos. Quando diz recursos não é financeiro, não. Também financeiro, mas não principalmente financeiro. Então o que a gente fez? Vou voltar nesse exemplo. A gente criou a oficina de inteligência artificial, a gente fez ela em São Paulo, ela funcionou, agora a gente está levando ela para o interior, espalhando ela para o interior. É isso que a gente tem que fazer. A capital tem que fomentar. Inclusive, e o interior tem que agir para receber, porque também não adianta... Ficar inerte não recebe, tem que ficar inerte passivo. Tem que pedir. Inclusive, um dos pedidos ficar inerte, passivo e reclamar. Não adianta. Foi um projeto de vocês maravilhoso, que foram as aceleradoras de escritórios. A Dani me prometeu ontem que vai ter em Bauru. A gente pediu então pronto, já e queremos muito aceleradoras de escritórios aqui. Outro projeto. A gente fez a aceleradora de escritório na capital. Por que na capital? Porque é assim que começa. Sim. Aí agora esse ano, a gente fez ano passado, esse ano a gente fez o módulo... O módulo Expresso, o teste em São Paulo, que é um módulo para levar para o interior. Ele funcionou em São Paulo no primeiro semestre, e a partir do primeiro semestre do ano que vem, acho que é isso que a Dani deve ter falado, agora a aceleradora vai para o interior, porque a gente conseguiu formatar em São Paulo esse módulo que é de 3 dias, que consegue viajar presencialmente, e, por exemplo, é isso. Então, Eu vou fazer mais uma pergunta com relação à questão da OAB. A Júlia fica... Não, gente, ela me mata. Porque assim, ela faz o roteiro, aí ela marca uma reunião para discutir o roteiro, aí a gente... Vamos voltar pro roteiro. Foge da reunião, foge do roteiro, e não cumpre nada, e a Júlia pacientemente nos atura. Eu queria falar com relação à questão da comissão da reforma do judiciário. Eu acho que isso é um dos pontos mais
pelo menos para mim, né, mais relevantes que a gestão pode deixar. Porque, na minha modesta opinião, hoje aconteceu uma sobreposição do poder judiciário aos outros poderes. Não é que os outros poderes foram diminuídos, o judiciário que cresceu muito nos últimos anos, e aí ele vem desequilibrando essa relação. Eu queria que você falasse qual a ideia, quem compõe essa comissão e o que está sendo feito. Então, uma série de reclamações que os advogados fazem justas nessa linha, em relação ao Poder Judiciário, nós percebemos que a gente não tem meios de enfrentar no dia a dia, mas percebemos que a gente tem condição de enfrentar estruturalmente. Então a gente propôs uma comissão de estudos da reforma judiciária para pegar todas essas reclamações, a gente ouviu os dirigentes, para pegar tudo aquilo que a gente ouve e tentar mudar a estrutura. Né? Porque o Judiciário, de fato, se agigantou nos últimos 20 anos, né? Se tornou muito protagonista da vida pública. Isso não diz respeito só ao Supremo Tribunal Federal, isso é em todo lugar. Isso é todo lugar. Não, o prefeito, principalmente de cidade pequena... O prefeito não governa. Ele não decide onde vai construir um viaduto. Então, o prefeito não pavimenta uma rua sem falar... E judiciário, lato sensu. Promotoria, Ministério Público. Sem falar com o promotor, sem falar com o juiz da cidade. Com o juiz, porque ele tem medo de abrir uma pavimentação de rua e o juiz bloquear. Né? O promotor entrar com uma ação civil pública e acaba com a vida do... Acaba com a vida do gestor. Acaba com a vida do gestor. Então, a gente propôs uma comissão plural, né, composta por diversos membros da sociedade. Então a gente tem 2 ex-presidentes do Supremo, compostos da comissão, o ministro César Peluso, o ministro Ellen Grace, 2 ex-ministros da Justiça, o ministro Miguel Reale Júnior, o ministro José Eduardo Cardoso, 2 ex-presidentes da OAB, César Brito, presidente da OAB Nacional, Patrícia, nossa presidente aqui de São Paulo, representante da advocacia, e 3 representantes da academia, pessoas que estudam, que pensam, a gente precisa voltar a valorizar quem estuda, né? Oscar Vilhena, professor da FGV, Maria Tereza Sadek, professora de Ciência Política, e Alessandra Benedito, professora de Direito do Trabalho, traz outra visão aí importante para nós. E essa comissão está trabalhando agora numa fase de diagnóstico. Na primeira etapa dessa fase de diagnóstico, foi feita uma consulta para dirigentes. Todas as subseções foram consultadas por um formulário. Os presidentes de comissão e os conselheiros da OAB, né, um recorte, são as pessoas eleitas para representar a advocacia no Estado de São Paulo, são mais de 500. Com base nessa primeira consulta, vai ser feita uma consulta pública já com eixos temáticos. Então a gente vai pegar o que saiu daqui, vai fazer algumas consultas por internet para entender quais são as sensações da advocacia. Embora assim, intuitivamente a gente saiba, né? Morosidade. A gente sabia, fizemos uma consulta, pum, veio lá o problema, morosidade. A gente sabia que ia ser um problema alertado, mas é diferente a gente ter o dado também para levar. Então, a ideia no começo do ano que vem, no meio do ano que vem, é apresentar um projeto de reformas pontuais. Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, isso aqui pode mexer na lei, isso precisa mexer no Código de Processo Civil, isso precisa mexer na Lei Orgânica da Magistratura, e apresentar essas reformas vindas dessa escuta que a gente está fazendo. Então a gente está muito confiante e animado com esse trabalho. A gente acha que vai ser positivo, né? A consulta foi super frutífera, quase todos os dirigentes responderam. Então, quando você consulta e quase todos respondem, mostra que tem uma demanda reprimida mesmo. Né? E é isso, né? É isso. A gente tem... Tanto a gente vê o protagonismo do Supremo e as pessoas acham que é isso, mas não é. Né? Ontem eu estava falando sobre isso. Né? Você vai no estádio de futebol, vai? Você é palmeirense como eu. Quando você vai no estádio de futebol, todo estado de São mundo Paulo... tem problema na vida. Então, porque não é o nosso caso, né? Então, outro dia, há um ano atrás, eu fui no estádio, vou sempre com meu filho, a torcida estava lá agitando suas bandeiras. Aí, jogo seguinte a gente foi, a torcida estava sem bandeiras. Aí meu filho falou, puxa, a torcida não tem mais bandeira. Eu falei para ele, sabe por que não tem? Ela falou, por quê? Porque um juiz proibiu. O juiz proibiu. No começo do ano retrasado, foi feita uma lei estadual para que os restaurantes do estado de São Paulo, não sei se agora da capital, posso estar errado no capital, servissem água mineral gratuita, uma garrafa de água mineral para todo mundo que senta, água filtrada. Isso fora do Brasil é muito comum. Você chega no restaurante, vê uma jarra de água e resolveu-se fazer isso. Aí, São Paulo, a gente vai muito no restaurante, chega lá, água e tal, daí pararam e uma das filhas me perguntou, pai, não serve mais água? Eu falo, não serve. Okay. Ela falou, por quê? Porque um juiz proibiu. Então os juízes decidem se eu posso tomar água, os juízes decidem se eu posso levar a bandeira do meu time, se eu posso levantar a bandeira do meu time ou não. Então coisas frugais do dia a dia são decididas por juiz. Se vai asfaltar a rua, se não vai asfaltar a rua, se vai construir uma escola ou uma creche, tudo isso passa pelo judiciário hoje em dia. Né? Então a gente precisa aí de uma regulação mesmo, porque o próprio judiciário reclama de excesso de
de trabalho, não é? Porque o juiz ele não está preparado para essas demandas. Ele Nem não tem tá. conhecimento técnico para isso. Não Né? tá. Não foi eleito para isso, não tem... Pois é. Precisa se rever a estrutura Isso. da federação como um todo. E entrando num bloco mais voltado para a prática do direito criminal, os doutores envolvidos em muitos casos midiáticos, né? O doutor Leandro Pistelli, eu não sei se o doutor ficou a par, um escândalo que aconteceu aqui em Bauru foi o caso da APAI, ele é um dos advogados, o doutor Tiago Tesani também, um dos advogados do caso. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é essa atuação na esfera do direito criminal, principalmente nesses casos que a mídia está caindo em cima, como que é lidar com isso? Aí entra a questão que o Dr. Leonardo falou da vocação da advocacia, especificamente na área criminal. Aquele que não tem a vocação, ele pode começar, mas não vai continuar, porque nós somos julgados pelos nossos clientes. Infelizmente, a sociedade, muitas vezes também a mídia, elas não conseguem separar e distinguir o que é o cliente e o que é a atuação do advogado. Inclusive, dou o exemplo, eu peguei um processo que eu estou trabalhando e a família veio falar que era um absurdo eu trabalhar na defesa do meu cliente, e eu expliquei, não é essa a nossa função, mas se a família de uma vítima, por exemplo, quer justiça, obrigatoriamente o acusado precisa ter um advogado, porque se não tiver um advogado, ele não pode nem ser julgado. Esse é o primeiro ponto. Ele precisa ter um advogado. No tribunal do júri, especificamente, além dele ter um advogado, ele precisa ter um advogado que efetivamente faça a defesa dele, sob pena de o juiz destituir o advogado por falta de defesa. Então, a questão midiática, algumas pessoas podem até achar que isso é bom, mas na verdade não é, porque além de expor a nossa figura, né, o Thiago especificamente nesse caso também começam os julgamentos e as pessoas julgam o advogado. É bem complicado isso, e nós estamos ali, além de trabalhar e atuar numa função constitucional, que é a nossa, né, a pessoa ela não tem a compreensão de que um dia ela pode estar naquela situação e ela precisar do advogado que ela tanto combateu. No episódio com a doutora Patrícia Panzolini, aí eu falo na qualidade de mulher, né? Uma das coisas que a gente mais debateu foi essa questão. Eu imagino que vocês devam ouvir todos os dias, como você tem coragem de defender tal pessoa. E para nós mulheres ainda existe o que ela muito bem pontuou, que é uma questão de reserva de mercado. No sentido, eu não posso, na qualidade de mulher, defender um agressor de mulheres. Ela viveu isso na prática, né? Exatamente. E aqui em Bauru a gente até teve a mesma situação com a nossa presidente da Comissão da Mulher, que era o mesmo caso, assim, eram muitos advogados indignados com ela. Porque ela estava dando uma aula de como fazer uma defesa de Maria da Penha. Então, e aí o que surpreende, pelo menos a mim, é assim, o leigo, ele ter essa visão, eu acho equivocada, mas ele é o leigo e muitas vezes... Aceitável, né? Agora, um colega de profissão, um advogado, não entender o que é a profissão do advogado e que isso exige que ele trabalhe sendo aceito por ele como profissional naquele caso, isso obviamente precisava ser entendido pelos colegas de profissão. Com certeza. Voltando no que o Dr. Leandro falou, o caso bem específico que saiu aqui da região, né? Um caso até bem pesado, assim, que eu acordei minha mãe me ligando. Minha mãe me ligando 6 horas da manhã. Falei, nossa, o que aconteceu, né? Atendi o telefone e falou, ontem à noite aconteceu isso. Você não faz a defesa daquela pessoa lá, viu? O cara é um monstro, você não vai fazer a defesa. Eu não tô nem sabendo o que aconteceu, mãe. Por que você tá me ligando? Mas ela ligou pra gente ver como, se a própria mãe faz isso, imagina como a sociedade lida com isso, né? E a questão da imprensa, eu particularmente tento ficar o mais afastado possível da imprensa. E eu aprendi isso às duras penas. Quando você está começando, você acha que aparecer é bom. Aí, eis que um certo dia, eu fui entrevistado pelo programa do Ratinho. A partir dali, eu vi que realmente, quanto mais você aparecer na imprensa, pior é para
sua posição de Isso advogado. atrapalha a defesa, a elaboração de defesa? Vocês sentem que isso... Assim, os casos midiáticos, as pessoas, principalmente quando envolve tribunal de júri, né? Eles já chegam lá com uma pré-ideia, com uma pré-condenação. Com a sentença proferida, pronta, né? É muito difícil você conseguir remover aquela pessoa que já chega lá com o julgamento feito. E uma outra pergunta que eu queria muito fazer para o Sica, eu sou da área do direito empresarial, civilista, e no direito empresarial a gente já está acostumado muito com a questão de mediação, arbitragem, coisa que talvez no direito penal, eu não milito na área, mas eu vejo que é muito difícil alcançar. E eu vejo e vi que em uma das suas obras você fala e defende muito isso. Eu queria que você contextualizasse um pouco, eu sei que você tem uma pesquisa ampla em outros países onde isso já é aplicado, se isso é aplicado para qualquer tipo de crime, como que isso funcionaria na prática e se você já viu a aplicação disso dando certo. Então, a gente fala em geral de soluções consensuais, né? Acordos, né? Soluções consensuais, e realmente o nosso direito penal ele não tem uma tradição, né, de soluções consensuais, não tinha, né? A gente começa, né, no começo desse século com juizados especiais criminais, onde a gente pode fazer alguma coisa ali, mas para crimes muito leves, uma aplicação bem restrita, né? Acaba, né, quase... Juizado especial criminal hoje em dia, eu digo, nem trata de crime, trata de banalidades, né, de incivilidades, de pequenos conflitos, incivilidades, né? Incivilidades, não é? São coisas muito pequenas que, em geral, se você não tratasse pelo juizado especial criminal, nem ia ter alguma consequência. Na maioria dos casos de juizado especial criminal, se você deixar correr, não chega numa pena. Não chega. Não chega numa pena, hoje em dia, né? Porque a pena é muito pequena, ou prescreve, ou as partes desistem, porque são direitos disponíveis às vezes. Mas em 2019 foi introduzido o acordo de não persecução penal. 2019, professores? Eu acho que foi. Eu, sinceramente, 20. eu acho que foi até 19 antes. foi pela resolução primeiro, para depois ela virar lei. Né? Mas virou lei depois, e a lei teve uma vacácio longa, acho que de um ano. Teve o Supremo Tribunal Federal suspendeu, porque era o pacote de crime, lembra? Sim. Ficou meio parado na pandemia. O acordo de não persecução penal começou a valer na pandemia. Na pandemia não aconteceu muita coisa, então, na verdade, é bem recente a prática do acordo de não persecução penal, que permite acordos agora, ou seja, soluções consensuais entre a parte e o Ministério Público em muitos casos. Em muitos. Na maioria dos casos que eu atuo, cabe acordo de não persecução penal hoje em dia, né? Então, isso introduziu uma mudança, né? Uma assimilação, né, de práticas de outros países que eu acho necessário, eu sempre achei necessário. Eu nunca entendi, né, porque determinado conflito civil, você pode fazer um acordo, e se ele é criminal, às vezes ali, até semelhante, você não pode fazer um acordo, né? Você não deve fazer um acordo, né? Então a gente tem uma cultura ainda a remover na questão de acreditar mais em soluções consensuais. Eu escrevi sobre isso em 2007, eu acho. E o NPP 2020. 2020, então. Isso. Escrevi sobre isso em 2007 por várias questões. Uma questão de gestão de recursos, né? O judiciário não dá conta de tudo que está lá. Né? A via, processo, pena, julgamento, ela deve ser reservada para os casos mais graves, para os casos mais complexos, até porque para você poder julgar melhor, construir prova melhor. Segunda coisa, para valorizar mais o profissional do direito, especialmente o advogado. Né? Quando o advogado pode oferecer mais soluções para o seu cliente, ele é um profissional mais valioso. Se o cliente chega para mim, eu falo, olha, aqui você tem uma saída, processo e sentença. Eu tenho um valor. Se o cliente chega para mim, eu falo aqui, ó, você tem processo, sentença, você pode ter processo e acordo, você pode fazer um acordo antes do processo, você pode fazer um acordo e levar para ser homologado. Não é? Eu tenho uma variedade de soluções para oferecer profissionais para o meu cliente maior. Aí eu então me torno um profissional mais útil para a sociedade. Não é para a sociedade. Então isso dá uma riqueza maior para nós. Nós estamos nos acostumando ainda, não é? A prática ainda está muito ruim, a prática ainda não é muito dialogal ainda. Não é, né? Muito acordo ainda. Não é muito acordo, é meio imposição do Ministério Sim. Público, a gente não chegou no ponto do que a gente vê em filmes americanos, que é assim mesmo, o promotor, advogado senta e fala, como é que nós vamos resolver isso aqui? A gente ainda não está nisso, né? Os promotores ainda têm uma visão muito autocrática do processo, o processo é do promotor, o promotor decide do jeito que ele quer. Então ele chega e fala, doutor, o acordo é esse. Acordo é cessão mútua. Eu cedo, você cede, eu cedo, você cede, a gente chega a um acordo. Mas assim, eu tenho confiança que é uma questão cultural,
né? Ela ainda não avançou. A gente poderia ter muitos mais e melhores acordos se o Ministério Público fosse mais flexível. Muitas vezes a gente não faz um acordo porque o que o Ministério Público está propondo é mais que a pena, às vezes. Não é? É mais que a pena, não é? Ou indenizações milionárias. Indenizações milionárias, eu falo, não, vou correr o risco do processo. O processo vai me dar menos prejuízo, né? Então a gente tem que desenvolver essa cultura, a gente tem projetos interessantes que a gente quer aprofundar com isso também nesse triênio. Recentemente também foi aprovado o projeto Pena Justa, né? Que ele, Sim. eu acho que ele anda completamente alinhado com a questão de... Eu particularmente também vejo a questão do encarceramento, para a sociedade, ela resolve o problema, né? Ele está cumprindo a pena, mas nós que estamos habituados, né, com a dinâmica do judiciário, sabemos de superlotação, sabemos que isso não resolve e que uma hora também o indivíduo que ele foi encarcerado, ele vai ter que ser reintegrado à sociedade. Então, talvez talvez não, com certeza, uma medida alternativa que não seja o cárcere traga esse indivíduo de volta para a sociedade. Olha, ela falou que ela é do direito empresarial. Cadeia não melhora ninguém. Não. Cadeia é uma coisa que só piora a pessoa que vai para lá, sai de lá muito pior do que ela entrou. Ninguém sai melhor. Você ser maltratado, a questão de alimentação precária, você ter vários direitos respeitados por anos. Quando a pessoa sai de lá, ela tá muito pior do que Ela quando sai entrou. revoltada com o próprio Estado. Isso, com certeza, sempre foi assim. E, né, hoje em dia, com o acréscimo, você se aproxima de facções criminosas. Sim. Então, tem um Você- caso, você uma situação mais fornece grave. material pras Tem uma situação facções. mais grave, que é tudo isso que o Thiago falou, e além da pessoa ser maltratada, e ela hoje Você em dia. prende alguém que não tem perspectiva de vida, a facção vai chegar lá dentro e vai captar essa pessoa rapidamente. Então é bem A complicado. questão essa dos acordos que estava sendo falado, eu não sei como está vigorando hoje, mas eu como parte, na verdade, já tive uma solução no NECRIM que tinha aqui em Bauru na delegacia de polícia. Legal. Era um núcleo que era O NECRIM comandado aqui na existe, época pela doutora Cássia. E o meu, por exemplo, foi uma batida de carro que envolveu vítima, teve então registro de boletim de ocorrência, tudo. E a delegada mesmo chamou a gente e na delegacia de polícia, como se fosse no juizado, a gente solucionou o problema lá. Excelente. Morreu ali e não precisou... Hoje é o Dr. Marcos que está fazendo isso. Ainda existe. Mas esse existe programa. o NECRIM, que poderia ser até mais usado para tentar solucionar essas questões. Ó, já vi que nós estamos chegando próximo ao fim, então deixa eu dar uma última cutucada aqui. Nós colocamos, elegemos a Patrícia ao Conselho Federal, mas a gente quer saber das eleições diretas para o Conselho Federal. Eu vi que estava aqui. Essa eu não podia deixar de perguntar, porque é um anseio de grande parte dos advogados, principalmente dos advogados de São Paulo. Não, naturalmente, a gente quer eleger o nosso presidente nacional. Se a gente elege o nosso presidente municipal, nosso presidente estadual, não faz sentido esse sistema mais, talvez fizesse sentido antigamente. Mas o Brasil cresceu muito. A Patrícia está lá lutando por isso, mas é bom que advogados e advogadas saibam qual a dificuldade. Né? A dificuldade é a seguinte: o nosso sistema eleitoral da OAB ele é regulado por lei federal. Né? Os outros órgãos de classe não, né? O Conselho Regional de Medicina tal, ele tem os próprios estatutos que eles próprios mudam. E isso é importante dizer porque várias vezes eu ouço ou leio alguém escrevendo, mas isso aí fala de eleição federal, por que ele não põe então? Pô, agora ele é presidente da OAB, por que ele não coloca lá que a eleição vai ser direta? Lei. Então, para a gente ter eleição direta para a OAB, a gente tem que mudar uma lei. Então, a gente precisa propor uma lei na Câmara dos Deputados, ela precisa ser aprovada na Câmara, depois ela precisa ir para o Senado, ela precisa ser aprovada no Senado, depois dela ser aprovada no Senado, ela precisa do presidente da República e o presidente da República precisa sancionar. Então, é um caminho muito difícil que nós estamos percorrendo. Não é? Ele vai levar mais tempo por conta disso, porque a gente precisa criar consenso, né? Aprovar uma lei no Congresso, não vamos aprovar fácil. uma resolução no Conselho Federal. Especialmente não havendo consenso, por quê? Porque existe muitas pessoas que resistem isso. Fora de São Paulo, outras OABs, outros estados da OAB, próprias pessoas que estão no Conselho Federal são contra a eleição direta. Então é uma disputa, no bom sentido, né? Uma disputa de argumentos que nós estamos fazendo, a Patrícia está fazendo, e nós estamos tentando criar o clima suficiente para aprovar uma lei. É isso, mas estamos trabalhando. Quando isso vai acontecer, não sei, mas assim, a satisfação que eu tenho que dar para os advogados de São Paulo é que nós estamos fazendo o trabalho. Nós vamos conseguir, vejam, aprovar uma lei. Depende muito pouco da nossa vontade. Depende da nossa iniciativa, a nossa iniciativa está sendo feita. Porque isso é uma das grandes discussões da advocacia, né? Porque nós pregamos tanto a democracia, a participação e tudo, e agora dentro da nossa própria instituição ainda existe uma eleição de forma indireta. É algo que racionalmente não fecha. E a gente tem
Posso falar ainda, Júlia? Não, Você claro. controla. A gente tem essa ambiguidade, não é que a gente tem o Estatuto da Advocacia, nos protege, né, porque nossas prerrogativas, a organização da OAB, ela está protegida por lei. Então, o Ministério Público, um juiz, não pode mexer. Então, isso protege muito. Mas engessa aquilo que a gente quer mudar também. Então, assim, é uma ambiguidade. Então, a gente precisa ir com cuidado. Por quê? Nós não queremos também que o Congresso Nacional possa alterar as leis para mexer na estrutura positiva da OAB. Por exemplo, para tirar prerrogativas. A gente não quer que eles mexam no artigo 7º. Né? A gente não quer que ele tire a autonomia da OAB financeira, né? Que a OAB possa ser fiscalizada pelo Ministério Público. Isso pode, a qualquer momento. Então, a gente preserva muito o nosso estatuto, porque ele dá autonomia e independência para a OAB. E, ao mesmo tempo, ele também gesta o nosso processo eleitoral. Então, a gente tem que caminhar por Até nessa questão, e também ligada às cobranças pela prisão do Alexandre de Moraes, que o senhor recebe, como que a OAB faz? O senhor representa a OAB estadual, mas, obviamente, até por conta de ser presidente estadual, tem acesso à questão nacional. De tentar isolar a OAB da questão partidária, hoje em dia muito... Polarizada, né? Polarizada, completamente polarizada, né? Isso é da vida do país, né? O país está passando por isso, então não adianta a gente querer imaginar que a OAB seja um universo à parte da sociedade. A gente vai ter pessoas na OAB também aqui que são lulistas ou bolsonaristas para dividir, né? E a gente tem que conviver com eles. O que a gente tem que fazer é não deixar essa conversa fluir para o cotidiano da administração da OAB, e quanto a isso eu estou bastante satisfeito. Acho que tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília, né, tem se mantido um clima bastante apartidário. Bastante apartidário. Como é que a gente mantém isso? A gente mantém isso evitando que dirigentes da OAB, né, tenham vida política partidária enquanto dirigentes. Enquanto dirigentes, isso não é uma regra escrita, é uma regra que a gente pratica, que a gente força muito. Isso não tem vida política partidária é importante para o país, mas enquanto você está na política institucional, você tem que ficar longe da política partidária, que isso é o mais importante. Porque a OAB tem que ter liberdade para apoiar as boas medidas de governo municipal, governo estadual, governo federal. A gente tem que poder apoiar. E para criticar as más medidas. Para fazer isso, a gente tem que estar distante. E eu acho que a gente tem feito isso bem. E, Sica, um outro tema muito polêmico que eu percebo tem a ver com a questão das anuidades. Os advogados cobram, né, uma transparência do porquê que eu pago essa anuidade, aonde esse valor é destinado, o que a OAB São Paulo traz para o advogado mostrando em termos de transparência aonde é aplicada essa anuidade. Então, a gente tem um portal da transparência que passou por uma inovação no último mês, o nosso diretor tesoureiro apresentou. Então, as pessoas também são muito passivas. Hoje em dia, se você for no site da OAB, abrir o portal da transparência, tem lá, você vai achar Bauru, você vai achar lá as contas da OAB de Bauru. Estão lá. E de toda a subseção, assim como a da seccional. Então, todos os gastos da OAB estão no portal da transparência. Então, isso é tranquilo de responder. A gente aprimorou, ele está mais fácil, ele tá mais acessível. Até eu que não entendo nada disso consigo achar lá tudo. Então, os gastos estão públicos. E, não é para que os advogados e advogadas entendam, a OAB é uma entidade enorme que tem um monte de coisa mantida exclusivamente. A única fonte de receita da OAB é a anuidade. Então a gente tem 53 farmácias exclusivas para advocacia. Ninguém tem isso. Nem os farmacêuticos. Nem o Conselho de Farmácia, nem o Conselho de Medicina. Ninguém tem isso. Nenhuma farmácia. Tem aqui, né? Tem aqui em Bauru. Então, e o movimento é gigantesco. Que vende remédio, cosmético, tudo a preço melhor para a advocacia. Como é que isso é mantido? Com o dinheiro da anuidade. E eu não sei se ainda tem, pelo menos eu já usei, o ônibus que, por exemplo, na área criminal levava o terminal da Barra Funda no Fórum Mário Guimarães. Lá tem ainda, tem. Que aí acho que quem é da capital que mais usufrui disso, mas eu já precisei disso. Que pouca gente vai ao fórum hoje em dia, né? Sim, Mas tem. Aqui tem consultório odontológico? Tem também. Consultório odontológico, exclusivo para advogado e advogado. Como é que a gente consegue manter isso? Não tem mágica, é com o dinheiro da anuidade. Não é? Cursos da Escola Superior de Advocacia, pós-graduação, com dinheiro da anuidade. Então, o dinheiro da anuidade ele é 100% aplicado, 100% devolvido à advocacia em serviços espalhados. Não é? O que a advocacia precisa fazer é acessar os serviços. Está lá. Se você procurar, vai ter alguma coisa que você precisa, vai ter alguma coisa que é útil para você, né, no site da OAB. Se não quiser ir no site, vai lá.
Qual que é o endereço aqui? Vai lá em Bauru. Nações Unidas. Nações Unidas. E existe alguma previsão, aí é uma pergunta também polêmica, de limitação do valor da anuidade ou de redução do valor da anuidade por parte da OAB São Paulo? Ou isso, o valor que está sendo pago ele já está no orçamento e é isso daí que tem que ser? É isso daí. Vou até te aproveitar a oportunidade que você está me dando. Que a anuidade da OAB São Paulo ela ficou congelada por 8 anos. Há 2 anos atrás ela sofreu uma redução de 10%. Né? O que isso significa? Que há 8 anos a anuidade vem caindo. Porque se ela está congelada, né? A OAB todo ano paga dissídio coletivo para os funcionários. Então, aumenta os salários. A OAB todo ano paga aluguéis mais alto, paga conta de luz mais alto, paga IPTU mais alto e não aumenta a anuidade. Então, significa que há 8 anos vem caindo. Né? E a notícia que eu tenho que dar para os advogados é que isso é insustentável. Sendo muito sincero, a gente precisa mudar isso. A anuidade de São Paulo, hoje, é uma das mais baratas do país. Cada estado tem liberdade para fixar sua anuidade, uma das mais baratas do país, acho que é a terceira ou quarta mais barata do país, ou quinta, sendo que São Paulo é o maior estado. Então a gente tem já um valor de anuidade bastante razoável. Para quem parcela a anuidade, dá menos de R$100 por mês, Sim. R$90 por mês, em 10 meses. Quer dizer, é um pouco mais que a Netflix da sua casa, é um pouco mais que o serviço. Se você somar todo o serviço de streaming que você usa na sua casa, você gasta mais com streaming do que com a OAB, eu tenho absoluta certeza. E aí você vai medir qual que é a importância do streaming e da OAB na sua vida, advogado. Bom, gente, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim, né? O Dr. Leonardo Sica tem uma agenda aqui em Bauru essa semana e vai viajar ainda bastante, né? Todos os dias a gente estava conversando, todos os dias está em alguma cidade. A gente está percebendo muito forte a presença da OAB São Paulo no interior. E eu queria muito agradecer ao Dr. Thiago Tesani, meu co-host hoje nesse episódio especial. Co-host. Eu não sei nem o que significa isso. Mas é chique. Né? É chique. Quero agradecer também o Dr. Leandro Pistelli pela disponibilidade de estar aqui também participando, debatendo. O propósito desse podcast, doutor, é construir pontes entre a advocacia, a sociedade. Então, por isso é um bate-papo mais descontraído. A gente tenta limitar o máximo possível o juridiquês para todo mundo entender o que a gente está falando, que é o que o pessoal fala. Eu não entendo nada do que vocês falam. E foi uma grande honra tê-lo aqui. Fica o convite já para retornar, porque a gente conseguiu falar muito superficialmente das coisas. Gostaria de me aprofundar, né? Talvez mais temas voltados para o direito criminal. Perfeito, eu que agradeço, foi ótimo. Estou feliz de estar aqui, demorei um pouco para vir. Peço desculpas, né? A gente ficou remarcando, mas vamos ter oportunidade de voltar, com certeza. Obrigado, Leandro. Obrigado, Thiago. Júlio, parabéns. Eu agradeço. Então, gente, estamos encerrando aqui o Legalmente Cast. Aguardamos todos, né, que assistam o nosso episódio no YouTube da OAB. O nosso Instagram também é legalmente.cast. Sigam a nossa página e nos vemos no próximo episódio.